Olá, pessoal! Voltando novamente aqui ao assunto das porcentagens. Nas vídeos aulas anteriores, nós vimos o que é uma porcentagem, como é que eu calculo a multiplicação, a divisão, subtração e adição entre taxas percentuais, como é que eu faço as conversões. E agora, nós vamos começar aqui a utilizar todas aquelas técnicas. Então, é muito importante que vocês tenham visto os vídeos anteriores para poder dar continuidade ao estudo das porcentagens. Eu coloquei a segunda pergunta aqui, a seguinte interrogação. Como calcular a taxa percentual de uma grandeza em relação à outra? Como é que eu calculo, então, a taxa percentual? Como é que eu represento essa taxa percentual se eu pegar uma grandeza em relação à outra? Eu fiz aqui 4 quadrados, tá? Quadrado por quê? Porque é uma figura geométrica que possui 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. E os 4 lados são iguais. E como é que eu calculo, então, a grandeza, né? Como é que eu calculo essa taxa percentual de uma grandeza em relação à outra? Eu coloquei esse desenho aqui justamente por isso, porque eu quero relembrar frações e não toda a fração, não toda a parte. Tem muita coisa sobre fração para um vídeo só. E por isso que eu fiz os 4 quadrados para poder simplificar essa explicação. Observe aqui. Quando eu tenho um quadrado, todo ele aqui, eu vou partir esse quadrado aqui em duas partes. Vou partir o quadrado em duas partes. Então, a fração que representa quantos quadrados que tem aqui? Eu tenho um quadrado. E eu parti esse quadrado em quantas partes? Vamos contar? Uma, duas. Então, eu coloco 2 aqui. Em uma fração, sempre a quantidade de partes, né, fica embaixo. Então, se eu dividir aqui em duas, então, o número que vai ficar aqui embaixo vai ser o 2. Beleza? Importante saber disso. Toda vez que eu pegar uma determinada figura plana e dividir ela, a quantidade de divisões que eu fazer vai ser o número que vai ficar aqui embaixo. Eu dividi em duas partes, coloquei o número 2. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pintar aqui nesse quadrado, né? Vou pintar aqui uma parte. Pintei uma parte do quadrado. Significa que, né, eu pintei um meio do quadrado. Eu leio isso como um meio. Então, resumindo aqui essa fração. O número que fica embaixo é a quantidade de partes. Ó, uma parte, duas partes. E o número que fica em cima aqui é a quantidade de partes que eu tomo do todo. Como assim tomo do todo? A quantidade de partes que eu pintei, no caso aqui. Poderia ser a quantidade de partes que eu retirei, quantidade de partes que eu pintei, no caso que eu pintei. Então, eu pintei aqui uma parte só. Por isso que eu vou fazer, então, 1 sobre 2. De novo, 1 é a quantidade que eu tomo do todo, no caso é 1. E 2 é a quantidade de partes que eu dividi. Dividi em quantas partes? Duas partes só. Então, eu estou fazendo bem isso aqui porque é uma coisa que é simples, mas muitas vezes nós acabamos esquecendo de como representar a fração aí de determinada figura em relação a partes pintadas, a partes seccionadas, partes retiradas, mas a ideia é essa. Embaixo, a quantidade de partes que eu divido, e em cima, a quantidade de partes que eu tomo do todo. No caso, que eu pintei só uma parte, por isso que eu coloquei o número 1 aqui, beleza? Mas aqui, nessa videoaula, nós queremos aqui calcular a taxa percentual de uma grandeza em relação à outra. Então, nós queremos calcular qual que é a taxa percentual de partes que eu pintei aqui em relação ao total. Né? Eu pintei quanto? Pintei 1 de 2. Então, eu quero saber qual que é a relação percentual de 1 para 2. Sabe como que nós vamos fazer isso? Eu vou só dividir 1 por 2. Divide 1 por 2 aí. Quanto é que é? É 0,5. Eu vou utilizar uma calculadora para acelerar os nossos cálculos. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Então, você coloca aí 0,5. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Para colocar 0,5 na forma de uma taxa percentual, lembra das videoaulas anteriores, eu fazer de vermelho. Você vai dividir por 100, porque você gostaria muito que tivesse 100 como denominador, né, para ter uma base 100. E quando você divide, você multiplica por 100 ao mesmo tempo, tá? Não pode fazer isso. Quando você multiplicar por 100 ao mesmo tempo, então você não está modificando nada, porque você pode simplificar aqui. Aí faz o seguinte, esse 100 aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Vou continuar aqui embaixo, vou passar aqui o traço. Esse 100 aqui, eu vou deixar ele aqui, denominador, tá? Continua como denominador.
E em cima, né, o 0,5 eu vou multiplicar por 100. Quando você multiplicar por 100, você vai ver que 0,5 vezes 100 dá 50, tá? 50. Na calculadora aqui, vamos fazer 0,5, tá aqui já. 0,5 vezes 100 é igual a 50. Então, 0,5 vezes 100 é igual a 50. Olha o que aconteceu aqui. Nós já estamos com a taxa percentual aqui já, ó. 50 por 100, 50 dividido por 100, 50 centésimos, 50 por 100, eu posso escrever como sendo 50%. Então, coloco aqui, ó, 50%. Vocês viram? Basta quando eu quiser calcular, então, a taxa percentual de uma grandeza em relação a outra, eu vou pegar essa grandeza e vou dividir pela outra. Foi o que eu fiz, ó. Qual que foi aqui a taxa percentual aqui de partes pintadas em relação ao total? Total é 2, que eu dividi em duas partes, e que eu pintei foi uma. Então, o que eu fiz? Foi pegar o 1 e dividir por 2. E 1 dividido por 2 deu 0,5. Aí nós utilizamos as técnicas de conversão das aulas anteriores. Eu escrevi 0,5, que está na forma decimal, na forma de uma taxa percentual. E aí nós então dividimos por 100 e multiplicamos por 100 ao mesmo tempo. E fazendo isso, nós poderemos então conseguir essa fração aqui. E essa fração é uma porcentagem, porque a porcentagem é um tipo de fração, que é base assim. Chegando até aqui, já resolvemos, porque nós podemos escrever então isso aqui como 150% aqui na forma de taxa percentual. E está feita já a primeira. Como calcular a taxa percentual de uma grandeza em relação à outra? Está feito aqui. Já calculamos essa taxa percentual dessa primeira aqui. Deu 50%. Se você perguntar, então, quantas partes, qual é a porcentagem aqui das partes pintadas em relação ao total? Pintei 50% do quadrado de verde. Pintei 1/2 do quadrado. Pintei 50% do quadrado. E para chegar nos 50%, nós fazemos este cálculo aqui. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho um outro quadrado aqui. Dessa vez eu vou pegar esse quadrado aqui e vou dividir esse quadrado aqui em 3 partes iguais. Tá? Então são 3 partes iguais. Tá? Considere que sejam 3 partes iguais isso aí. Então vou escrever a fração de 3 partes iguais. Lembra o que eu faço para escrever a fração de 3 partes iguais? Quantas partes eu dividi? 1, 2, 3. Eu dividi em 3 partes. Então, que número que fica embaixo? O número 3. Então, vou colocar o número 3 embaixo, aqui na fração. Quantas partes eu vou tomar do todo agora? Eu vou pintar aqui. Vou pintar um quadradinho. Dois quadradinhos. Dois quadradinhos não. Duas partes. Pintei duas partes do meu quadrado. Então, eu pintei quantas? Duas partes. Recapitulando, 3 por quê? Porque eu dividi em 3 partes. 1, 2, 3. Dividi em 3 partes, coloco o número 3 embaixo. Pintou quantas? Pintei 1, 2. Então, quantas partes nós tomamos do todo aqui? 2. Por isso que a taxa percentual de uma grandeza em relação a outra, no caso aqui, qual que é a taxa percentual de 2 em relação a 3? Ó? E 2? Duas partes pintadas em relação ao total de partes. O total de partes é 3. E partes que eu pintei são apenas duas partes. Eu vou utilizar o mesmo processo aqui. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou dividir 2 por 3. Divida 2 por 3 aí. Vou utilizar a calculadorinha aqui. Ó. 2 dividido por 3 é igual a 0,66666. Utiliza só duas casas decimais. Só. Vou colocar aqui 0,66. Utilizar só duas casas decimais. Coloca mais ou menos assim. Utiliza esse outro símbolo que representa mais ou menos, tá? Que não é exato. Então você utiliza aqui o aproximadamente, tá? Aproximadamente. 2 dividido por 3 é aproximadamente 0,66. Coloca esse sinal aqui. Então nós dividimos lá, né? 2 dividido por 3 deu 0,666. Deu um número muito comprido. Então você vai dividir 2 dividido por 3 e vai colocar que é aproximadamente igual a 0,66. Então você já tem aí a forma decimal da nossa taxa percentual. Né? Como que é a taxa percentual de 2 em relação a 3 é aproximadamente 0,66, só que está em forma decimal. Então vamos utilizar a nossa técnica de conversão da aula anterior,
divide por 100 e multiplica por 100 ao mesmo tempo. Quando você multiplica e divide ao mesmo tempo por 100, né, quando os números são iguais aqui, você não está fazendo nada, você só está multiplicando por 1, porque você simplifica isso aqui. Então não muda nada, pode fazer isso, tá? Coloco o sinal de igual aqui e vou fazer aqui embaixo. Aí você vai repetir esse 100 você deixa aqui, porque você precisa desse 100, você anseia por esse 100, por esse 100 ficar aqui, porque se o 100 ficar aqui, nós conseguimos encontrar a taxa percentual igual aqui no exercício anterior. Então, 0,66 vezes 100, isso aqui, não podemos esquecer que isso aqui é aproximadamente, ó. Não é igual, é aproximadamente, porque nós não estamos usando o número todo, pegamos apenas duas casas finais. Então, fica aproximadamente, isso fica aproximado. 0,66 vezes 100 vai ser igual a quanto? Vamos fazer aqui na nossa calculadora, vai dar 66. 0,66 vezes 100 é igual a 66. Então, você vem e coloca aqui o 66 aqui, aproximadamente 66 sobre 100. Isso é aproximadamente também, agora não é mais aproximadamente, tá? É igual. Na verdade, deixou de ser aproximadamente aqui, né? Aqui deixa de ser aproximadamente, porque o que nós estamos dizendo que é aproximado é o resultado da divisão apenas, tá? Então, importante isso aqui já é igual já. Por que é igual? Porque aqui nós já consideramos que o resultado é esse, tá? Isso aqui, tá? É aproximadamente igual a isso aqui, que eu estou dizendo aqui. E isso aqui que está circulado, isso aqui é igual a isso aqui, entendeu? Por isso que é só uma regrinha de sinalização, tá? Vamos voltar aqui. 0,66 vezes 100 aqui é igual, então, a 66. E 66 dividido por 100, nós podemos, olha de novo, nós podemos escrever isso como sendo 66%. 66%. Que está prontinho já. Então, qual que é a taxa percentual, né, de duas partes pintadas aqui em relação ao total, que é 3, com 66%. Eu poderia dizer assim, eu pintei 66% desse círculo, desse quadrado. Eu pintei 2/3 desse quadrado apenas. E no caso aqui eu pintei um meio, que é 50%, então eu pintei 2/3, que é 66%. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui. Observe o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse círculo aqui agora, não em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou tentar dividir aqui em 8 partes iguais. Considere que está igual aqui, porque eu sei que não está muito, mas considere que sejam partes do mesmo tamanho. Eu coloquei em 8 aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou escrever primeiro a fração disso aqui. Coloca a fração disso aí, vai ficar igual. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu dividi em 8 partes. Então, o número que vai ficar embaixo do traço, o número 8. Coloco o número 8 aí embaixo do traço. E o número que fica em cima é a quantidade que eu tomo do todo, né? Porque, por exemplo, aqui eu peguei 2. Não, eu peguei uma. Aqui eu peguei 2. Neste caso aqui, eu vou pintar metade. Só para você ver, eu vou pintar metade. 1, 2, 3, 4. E tem metade. E a outra metade eu vou pintar de azul. 1, 2, 3, 4. Pintei metade de azul e pintei metade de amarelo. Aí, no caso, qual a taxa percentual de uma grandeza em relação à outra? Então, se eu quiser calcular a taxa percentual das partes que eu pintei de amarelo em relação ao total, quantas partes eu pintei de amarelo? Eu pintei 1, 2, 3, 4. Então, o que eu tomo de todo é o número 4. Então, o 4 porque eu pintei 4 partes.
e 8 porque eu dividi em 8 partes. O que eu faço então? Basta que eu divida aqui. Eu vou dividir aqui. 4 dividido por 8 vai dar 0,5. Pode fazer isso. Vê, ó. 4 dividido por 8 é igual a 0,5. Eu não estou fazendo essas divisões aqui porque aqui eu quero apenas mostrar para vocês como é que eu calculo uma grandeza em relação a outra, né? A taxa percentual de uma grandeza em relação a outra. Então 4 dividido por 8 deu 0,5. Para mim reescrever o 0,5 aqui da forma de uma taxa percentual, eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100 ao mesmo tempo, igual eu fiz com as outras, tá? Sempre uso o mesmo processo, ó. Multiplica e divide por 100. Então não tem dificuldade. Você encontra a fração, divide o numerador pelo denominador e multiplica e divide por 100 ao mesmo tempo. O 100 que você está dividindo, você deixa esse 100 aí embaixo e multiplica 0,5 aqui por 100, deu meu quanto? Deu 50. Eu gosto na primeira, deu 50. Então logo, né, você vai, por consequência aqui, você vai ver que 50 dividido por 100 é igual a 50%. Então vocês viram como que não tem segredo? Não tem segredo. Você só precisa identificar aqui a fração. Você identifica a fração. Quem fica embaixo? Quantidade de partes que eu dividi. Uma, duas. Aqui três, ó. Uma, duas, três. Aqui oito. Deixei oito. Então você só precisa identificar aí a quantidade de partes que você divide e identificar a quantidade de partes que você pega do todo. Quantidade de partes que você retira. Quantidade de partes que você pode ser que você pintou. Então depende do que você está fazendo com o todo, tá? No caso aqui nós estamos pintando, nós estamos colorindo. E então você pintou uma, aqui você pintou duas e aqui quatro. E é o número que fica em cima. 4, aqui foi 2, ficou 2 e aqui foi uma, ficou 1. Então não tem segredo para você montar a sua fração. Você só tem que identificar no que você está fazendo, né? Você está fazendo o que? Sobre o que? Identificando isso, é só fazer. Eu vou fazer um último exemplo aqui. O último exemplo aqui agora. Observa o seguinte, eu vou pegar esse quadrado aqui e vou pintar ele, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou pintar ele assim. Pintei ele todo. Então, o que eu vou fazer? Quantas partes tem nesse quadrado? Só uma. Aqui eu não dividi em duas partes, né? Aqui eu não dividi em nenhuma. Eu só tenho uma parte. Então fica aqui embaixo o número 1. E quantas partes eu pintei? Uma parte também. Eu pintei uma parte. 1 dividido por 1 é igual a 1. Como é que eu vou escrever isso aqui na forma de porcentagem? Multiplica e divide por 100. Vou fazer de outra cor, isso aqui eu vou fazer de vermelho. Você vai multiplicar e dividir por 100. Vou colocar o 100 aqui e vou multiplicar aqui. Porque aí você pode simplificar, não muda nada, tá? Eu sempre repito isso porque é uma técnica muito interessante de se ver. Você não vai mudar nada aqui, você pode simplificar aqui. Por isso que eu faço isso. Agora observe o que vai acontecer aqui. Vou fazer aqui embaixo bem grandão. Vou deixar o 100 aqui embaixo como denominador. E esse 1 aqui eu vou multiplicar por 100. Quando eu multiplicar 1 por 100, vai ficar igual a 100. Em vez de qualquer número ele próprio. Então 1 vezes 100 vai dar 100. Olha o que aconteceu. Eu fiquei com base 100, né? A base 100 aqui. E o numerador 100. Então 100 dividido por 100, ou seja, 100 por 100 vai ser igual a 100%. E eu encontrei a taxa percentual dessa grandeza em relação a essa. Então, quando você vê assim, qual que é a taxa percentual de uma grandeza em relação a outra, qual que é a taxa percentual de 2 em relação a 5, de 5 em relação a 6, um outro exemplo, tem uma sala que tem 30 alunos, qual que é a relação dos 30 alunos, 4 usam óculos, qual que é a relação dos alunos que usam óculos para os alunos para o total de alunos da sala? Vai pegar o 4 e vai dividir por 30. Tem uma pizza que foi dividida em 5 partes. Eu tirei uma. Qual que é a relação de partes que ficaram? Eu tirei uma de 5, ficou 4. Então é 4 dividido por 5. Então quando você ouvir assim, qual que é a relação de uma grandeza em relação a outra, sempre vem na cabeça logo divisão. Você vai dividir uma pela outra. Dividindo. E se você quiser encontrar a taxa percentual, você utiliza então essa técnica que nós vimos nos vídeos anteriores, de multiplicar e dividir por 100. Porque embaixo tem que ficar 100. Tem que ficar 100. Não tem segredo. Embaixo tem que ficar 100. Então você divide, porque quando você divide, você fica com o número decimal. Isso facilita muito os cálculos. Por quê? Porque embaixo não vai ter nada. Aí você vai deixar o 100 lá, né? Ó,
se dividir aqui, ó, ficou só com 5,5. Então embaixo você vai deixar o 100 e multiplicar por 100. Se você fosse fazer aqui, né, para esse cara que virar 100, você tem que multiplicar por 50. E em cima por quanto? Em cima por quanto? Se multiplica por 50 de baixo, você vai ter que multiplicar por 50. Daria certo, mas seria mais complicado, porque nas demais você teria que pensar mais. E aqui não, você já divide, encontra o decimal aqui, encontra tudo em todas elas, encontrei o decimal primeiro, e depois utiliza a nossa técnica lá de multiplicar e dividir por 100, tá? Fazendo uma recapitulação aqui, essa aqui foi a nossa videoaula para nós pensarmos como que eu obtei então a taxa percentual de uma grandeza em relação à outra, que é somente dividir. Pega e divide. Dividiu, multiplica por 100, divide por 100 para colocar na forma de taxa percentual, beleza? E é isso, pessoal. Observa aqui algo interessante, ó. Quando aqui é 50%, né? 50%, ó. E 50%, se você somar, adicionar 50%, dá 100%. Que é o caso daquela aula que nós fizemos de adição. 50% mais 50% dá 100%. E neste caso aqui é 100% total, 100%. Eu poderia fazer por pedacinhos também aqui nessas imagens aqui, mas não vou fazer isso não. É isso aí, e a aula também. Muito obrigado pela participação de todos. Esse foi como calcular a taxa percentual aí de uma grandeza em relação à outra, tá? Nos próximos vídeos eu vou fazer como é que eu calculo então a porcentagem de uma grandeza, que é um outro método que nós vamos utilizar, mas essa aqui de relação, taxa percentual de uma grandeza em relação ao outro é isso aqui, tá? Não tem segredo, localize, identifique essa fração e divide o numerador para o denominador, utilizando o nosso processo em seguida para colocar na forma de taxa percentual. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Deixe o seu gostei, por favor, ajuda muito no nosso canal. Se inscreva no canal, que eu estou sempre postando mais vídeos. E a ideia sempre que eu utilizo é matemática, não utilizando a matemática pura, não com o método de decoreba. E você decorando, você vai esquecer um dia. E você utilizando esses métodos, você não esquece. Você vai aprender e não vai esquecer. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, porque assim, se você curtir, você ajuda muito no nosso trabalho. Curta o vídeo, se inscreva. De compartilhe o vídeo com seus amigos para eles verem esse vídeo aqui. Vai ajudar muito eles. Nunca mais vão esquecer como calcular a porcentagem. Compartilha com eles, ajuda eles, por favor. E obrigado, tá? Fique com Deus, até a próxima. Fui!